Boa noite, meus amores. Como estão todos? Hoje entrevisto o Dr. Paulo Machado e a doutora Daniela dos Reis e vamos falar sobre os bastidores da OAB. Doutores, muito obrigada por terem aceito o convite. Obrigado, nós que agradecemos. Uma honra para nós, pode ter certeza. Eles são brilhantes no que eles fazem. Dr. Paulo Roberto Nogueira Machado, advogado, sócio do escritório Machado e Micail, Sociedade de Advogados, conciliadora há mais de 25 anos no Juizado Especial Cível na Vara da Família e das Sucessões, Fórum Regional do Ipiranga. Atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Ipiranga. Doutora Daniela dos Reis, ela que também é advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho e Direito Empresarial e atual vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, também sua vice na OAB do Ipiranga. Perfeito. E hoje nós vamos falar sobre os bastidores. Vamos falar tudo que não pode ou podemos falar? Podemos falar Podemos tudo. falar. Paulo, atuando na área de família, os assuntos são sempre muito delicados. Sim. Como divórcio, alimentos, investigação de paternidade. É difícil lidar com essas questões? Bom, acho que como tudo na nossa vida, existe sempre uma paixão por aquilo que a gente faz, né? E eu sou apaixonado pela área do direito, sempre gostei, advogo já há 30 anos. Então, sem dúvida, a carga emocional nos processos de família sempre é um pouco maior, porque a gente trata muito com a parte emocional das pessoas, né? Então, você vai fazer um divórcio, normalmente a pessoa está abalada, né? Mesmo que às vezes queira fazer o divórcio, é difícil, né? Sempre é um momento complicado para qualquer um. Uma investigação de paternidade, quando uma mãe tem que ter essa necessidade de entrar com uma ação contra o pai da criança para eventualmente fazer essa investigação. É difícil também. E inventário, por mais que as pessoas estejam herdando alguma coisa, sempre mexe com o emocional, porque perdeu algum ente querido. Então, essa parte realmente é complicada, mas eu amo fazer. Há quantos anos você atua? 30 anos. Então hoje você já é psicóloga também, né? Então, na verdade, eu confesso para você que no início da minha carreira eu tive bastante sofrimento da parte emocional. Eu me envolvia muito e aí eu busquei alternativas justamente na área psicológica. Eu não fiz uma faculdade de psicologia, mas me casei com uma psicóloga para me ajudar e fiz alguns cursos, né? Eu fiz cursos justamente nessa área para poder me ajudar um pouco, porque em primeiro lugar, eu tenho que me defender. E se você assimila todos os problemas do seu cliente, você fica com uma difícil imparcialidade ou emocionalmente envolvido, e aí complica bastante. Então eu trabalhei muito essa área emocional, eu sei que é psicóloga também, e é extremamente importante que a gente tenha uma visão diferenciada das coisas. Por isso que, inclusive, na área do direito, a orientação é até que para que a gente não advogue para pessoas da família, ou até mesmo em causa própria. Isso mesmo na psicologia. Né? Exatamente, porque é difícil, né? O envolvimento emocional, ele acaba existindo de qualquer forma, né? E eu sou filha do doutor Adair Adame, cresci em berço jurídico, e uma coisa que eu aprendi, acho que me ajudou muito no decorrer da minha carreira, foi realmente entender que existe uma história, existe um lado e o outro lado. Exato. Então, de certa maneira, você aprendeu, você obviamente vivenciou isso na pele. Quando chega uma mulher e fala, por que o meu marido não presta? E aí, se você tomar todas as dores da sua cliente, como fica depois com o marido? Você olha para ele naquele momento da audiência e tem vontade de esganar ou não? Às vezes tem. eu defendo muito mulheres. Sempre aconteceu bastante comigo de atuar nessa área, especialmente com as mulheres. Não porque sejam mais frágeis, mas eu acho porque os direitos são mais violados. E isso mexe um pouco mais comigo. Então, lógico que às vezes a gente fica com raiva assim de um pai ou de um ex-marido que tem uma atitude desagradável, mas a gente tem que controlar um pouco, né? E o que você falou de ter sempre dois lados, aí entra o meu lado conciliador.
eu iniciei como conciliador no Tribunal de Justiça em 1994 e aprendi a escutar os lados. Então, busco sempre uma conciliação. Agora, se não houver possibilidade, já tive a oportunidade, inclusive, de casais que estavam se divorciando reatarem. Eu não ganhei dinheiro, mas fiquei satisfeito porque pelo menos eles deram continuidade ao casamento. Que legal, parabéns. Obrigado. Puxa, porque aí fica a ideologia acima do interesse. Exato. Aí entra o meu lado cristão, né? Eu, como uma pessoa cristã, a gente busca sempre a paz, busca trazer uma conciliação, o amor acima de tudo, então isso é importante. E a doutora Daniela, que atua na área trabalhista, os temas também devem ser muito espinhosos. Você lida bem com essas demandas? Olha, atuar na área trabalhista, na área empresarial, assim, é um pouquinho mais confortável porque não envolve as questões afetivas, né? Mas, no entanto, você conhece a história da pessoa, tanto de quem é o dono da empresa, tanto de quem está demandando contra a empresa, né, do funcionário. E você ouve muitas coisas. No começo de carreira, quando a gente não tem muita experiência, a gente compra sempre toda a história, né? E com o tempo a gente vai vendo que não é bem assim, que a gente tem que filtrar muita coisa e que... E com parcimônia sempre é recomendado, né? Porque quando você ouve uma história muito absurda assim, tem que ir com cautela, porque nem sempre essa é a verdade, né? Verdade. Mas a gente se depara durante a carreira com muitas coisas e só o dia a dia mesmo que faz a gente criando aquele traquejo, sabendo o que vai acontecer na audiência, tendo mais ou menos uma base do que vai acontecer em determinados tipos de caso. Então, eu optei no início da carreira pelo ramo trabalhista porque durante a faculdade, a professora que lecionava a matéria sempre trouxe aqueles ideais assim de justiça, de amparar as partes, né? E ela falava assim, olha, faça a área trabalhista que você sempre vai ter clientes. E fui lá eu fazer a pós em Direito do Trabalho depois que terminei a faculdade e tive sucesso, não posso reclamar. Mulheres de sucesso, tudo de bom. Vamos para a vinheta do WhatsApp, façam suas perguntas. Algumas pessoas do Ipiranga estão nos acompanhando, porque eu sou ipiranguense. Aqui, sei. Cláudio, você que está aqui nos acompanhando. Ipiranga Mais está aqui nos acompanhando. Tem bastante gente que está dando boa noite, que são lá do Ipiranga. Então, olha só, todos são ipiranguenses? Sim. Olha, eu morei um bom tempo no Ipiranga e tenho o orgulho de falar que eu recebi a minha credencial da Ordem dos Advogados do Brasil na subseção do Ipiranga no ano de 2007. E desde então não saí de lá, né? Trabalho muito pela classe lá e espero continuar trabalhando ainda nos próximos anos. Paulo, como você descreveria a sua experiência na OAB do Ipiranga? Eu estive num momento oportuno conversando com a minha vice-presidente sobre essa experiência que é ser um gestor de ordem. E, sem dúvida, é uma honra para qualquer advogado poder gerir uma subseção ou até mesmo a seccional, ou ser um conselheiro estadual, um conselheiro federal. Eu acho que para a sua carreira isso tem uma importância muito grande. No meu caso, eu penso que nós tivemos uma grande missão durante esse período agora que estivemos à frente da nossa subseção. Eu te diria missão porque não é só o desejo de se fazer ou mesmo de querer que isso seja importante para a sua carreira ou para o seu currículo, mas os advogados e advogadas, de uma maneira geral, eles são bastante críticos, né? Talvez por conta da profissão. O legalismo impera nas nossas vidas. E isso eu acho que traz um pouco mais de dificuldade para gerir uma subseção. Por mais que você faça, busque ajudar, sempre existe algum tipo de crítica. Mas eu te diria que nesses 3 anos, apesar de ser uma missão,
nós nos saímos muito bem. Nós temos uma diretoria excelente, modéstia à parte. Nós temos como nossa secretária-geral a doutora Ana Paula, nós temos a nossa vice-presidente, nós temos o nosso tesoureiro, que é o doutor Leonardo Felipe Giorgetto, que a gente chama ele só de Giorgetto. Temos também o nosso doutor Alessandro, querido amigo, e nós 5 procuramos, desde o início da gestão, fazer algo um pouco diferente, porque o que é comum acontecer dentro de uma subseção com a diretoria. Pelas diversas opiniões, isso às vezes ocorrem rupturas dentro da gestão. Você sabe como essas coisas funcionam muito bem, pelos cargos que eu sei que você ocupa também em outras situações da sua vida. E nós, desde o início, nos propusemos a fazer o quê? Vamos ficar juntos e remar para o mesmo lado. Então, qualquer desavença, desentendimento, mal entendidos, vamos sentar e vamos conversar. E uma das propostas que eu tive desde o início também foi assim: eu não vou decidir nada junto. Nós vamos ter algo democrático. Vamos fazer uma gestão que a gente chama de colegiada. Então, o meu voto não vale mais do que nenhum deles. Então, nós somos em 5 diretores, então nunca vai dar empate. Temos determinado assunto para decidir. A gente leva, qualquer um de nós tem essa autonomia e decidimos e votamos. Então, muitas vezes eu fui voto vencido, mas não tem problema. Esse é o objetivo da gestão, estarmos juntos. E estamos terminando esses 3 anos juntos, graças a Deus. É vero o que ele está dizendo? Foram 3 anos, assim, nós éramos amigos já, anteriormente, e esses 3 anos serviu para nos aproximarmos ainda mais. A gente tem um trabalho assim muito intenso em relação à subseção, né? Quando fomos eleitos, a gente achou que ia ser um pouco mais tranquilo, mas não, ao contrário. Foi assim, a pandemia, ela não facilitou pra gente, né? A gente não se omitiu durante a pandemia, a gente trabalhou ainda mais. A gente saiu do presencial e mudou para o virtual, né? Que era uma coisa muito difícil, a gente não tinha nem perspectiva disso na época. Então a gente teve que até o trabalho dos funcionários se tornar virtual também, para atender o advogado da melhor forma possível. E durante a gestão e os fóruns fechados e toda aquela bagunça, a gente percebeu que precisava abrir a subseção, porque muitos dos advogados ficaram muito prejudicados com a pandemia, né? Tiveram os seus escritórios fechados, tiveram os seus gastos permanecidos. Não, a sua demanda de trabalho, né, foi menor, então não tinha nem como manter o seu sustento. E a OAB lá do Ipiranga, que eu tenho muito orgulho de falar isso, foi um braço, porque possibilitou que os advogados fizessem audiências virtuais, possibilitou que os advogados utilizassem os computadores, e pensando nessas demandas, a gente até fez salas de audiência virtual, como se fosse um coworking, né? Então, assim, a gente deu possibilidade para esses advogados voltarem a trabalhar, principalmente no Ipiranga, que a gente tem um público mais idoso. Então, foi um braço forte a subseção para muitos dos advogados na pandemia. Aliás, o escritório de vocês é próximo à casa dos meus pais. Sim. Lá no Ipiranga. Eu preciso agora ratificar o que você falou, porque realmente, vindo de um amigo em comum, doutor Alessandro Guilar, e outras pessoas que obviamente comentaram a seu respeito, e obrigado. A referência e o referencial que você tem enquanto líder é um líder totalmente democrático. Isso é, a meu ver, realmente a grande virtude de um líder, trabalhar com a democracia, mas uma democracia realmente atuante. Porque muitos falam, eu sou democrata, eu faço, não sei o que, tem uma votação, já olha como quem disse, se você não me apoiar, terá punição. Ó, corta a sua cabeça. Isso acontecia com ele? Não, Paulo sempre foi muito democrático mesmo. Tivemos reuniões assim para fazer ponderações, olha, vale a pena isso, não vale a pena isso. E algumas vezes ele foi voto vencido, mas ele falou assim, não, eu estou com o grupo. E o grupo prevaleceu os 3 anos.
anos. Eu tenho um orgulho danado de trabalhar com ele, porque o Paulo, ele tem esse ar conciliador, né? E é uma pessoa muito sincera, honesta. Então, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado esses 3 anos com o Paulo. Acho que é tudo de bom, Vinícius. Ela é maravilhosa. Porque eu costumo dizer, e eu insisto nessa tecla, que o grande sucesso das relações está no reconhecimento. Sim. Seja qual for o tipo de casamento. Um negócio, né, marido, mulher, amigos, parceiros de um cargo, é o reconhecimento. Sem dúvida. Eu e a Dani, a gente brinca que é como um casamento mesmo, porque a gente precisa ter uma sintonia, em alguns momentos saber escutar um ao outro, e eu me senti muito privilegiado, e não digo isso porque ela está aqui na minha frente, não, de tê-la como vice, porque em alguns momentos eu precisei ser substituído e precisava de alguém que realmente tivesse condições de estar à frente de subseção. E nesse momento de pandemia, ela em algumas situações esteve mesmo à frente. Eu te diria, Ana Paula, com muita modéstia, que eu venho de uma família onde esse tipo de procedimento é muito comum. Meu pai é advogado também, é uma grande inspiração para mim. Minha mãe é professora de piano, minha irmã é pianista, meu filho Júnior é músico, minhas sobrinhas, meu cunhado, todo mundo é assim. E meu pai, ele, além de ter um respeito muito grande pela minha mãe, todas as coisas que ele fez em casa, compra de imóveis, o que fosse, ele reunia a família. Quer dizer, o imóvel é dele e da minha mãe, ou os imóveis, ele sempre reunia a família e, olha, o que vocês acham disso? Estamos pensando. A decisão, óbvio, era deles, mas eles sempre nos consultaram. Então eu acho que esse tipo de educação que eu tive me fez ser o que eu sou nessa situação de ser democrático, de respeito às mulheres, né, porque eu amo a minha irmã de paixão, minha mãe, não preciso nem falar, porque foi o que eu vi dentro de casa. E eu acho que isso falta muito hoje em dia. A gente vê as famílias, às vezes, muito destruídas. E isso reflete, sem dúvida, na vida da pessoa, na profissão, naquilo que for. Emocionante. Sim. Emocionante, principalmente no que tange a sua sinceridade. Quando eu te conheci, e nós temos algumas coisas em comum. Sim. Eu preciso contar para vocês. Uma das coisas que nós temos em comum é que nós dirigíamos um Opala. Eu aprendi a guiar em um Opala. Gente, é até engraçado, né? Mas eu aprendi a guiar mesmo em um Opala 85. Aí eu vi outro dia você postando sobre o Opala, sua paixão por Opala. Eu tive 9 Opalas. Nossa! Só. As trilhas, que eu adoro o Jeep também, você também gosta. Nossa, isso daí é herança do meu pai, né? Enfim, na época eu já não era uma mulher que se encaixava dentro dos padrões, mas eu me encaixava no padrão da minha família, que para mim, quando as pessoas perguntam para mim, Ana, quando você não tem medo de se expor? Como você vai agradar todo mundo? Eu não vou agradar todo mundo. Não dá. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Mas você não se preocupa com as críticas, lógico, mas existem pessoas que no decorrer da minha vida são sine qua non para que eu possa continuar. Meu pai, minha mãe, meu marido e meus filhos. Então, eles são críticos, Base, não né? é ninguém que agrada. Meu pai e minha mãe, advogado com psicólogo. Então, você imagina complicado. A dureza ali, isso, né, pra tentar manipular. Mas, enfim, sim, sou muito grata. E você trouxe, quando eu te conheci, foi muito interessante, porque você trouxe uma vertente de comportamental, que difere muito na carreira de advogados. Isso você... A quem você acredita isso? Assim, digo a quem, se é alguma pessoa, lógico que você já falou como você foi criado. Mas existe um amadurecimento que me surpreendeu, até por ser homem, pela sua geração, em que não podia entrar muito em contato com a emoção. Sim. Mas a quem você acredita isso? Eu creio que Deus prepara tudo na vida da gente, até os momentos difíceis que passamos, e com eles a gente aprende. Em 1993 eu sofri um acidente, era recém-formado, e eu quase morri
nesse acidente. Por questões de segundos, estava tudo bem e de repente não estava mais. Foi um acidente de carro que eu acordei num pronto-socorro, sendo ali costurado, aquela coisa toda. E a partir deste momento, eu percebi que a vida da gente é rápida e as coisas mudam de uma hora para outra. E aí a minha escala de valores mudou. Aí eu já passei a ver as coisas de uma outra maneira. E comecei a trabalhar meu emocional por conta disso. E trazer isso para a minha vida profissional e pessoal também. Então, penso que esse foi um grande marco na minha vida, lá em 1993. Isso mudou. E com certeza, até pela formação cristã que eu tenho, eu sou da Igreja Metodista, a gente também tem a nossa vida pautada em preceitos bíblicos, em orientações bíblicas, e ali a gente tem o nosso caminho a seguir. Então, a gente sabe que acima de tudo existe um amor muito grande de Deus, e eu acho que é por isso que eu permaneci aqui, porque era para eu ter... Já não está mais aqui, não. Então nós temos mais uma coisa em comum. Mais uma. Em 89, me preparando para o Mundial de Ginástica Olímpica, para a possibilidade de ter uma vaga, eu sofri um acidente de automóvel. Nossa. No Ipiranga, na rua Cisplatina. Puxa, a minha foi na Nazaré. 6 meses de recuperação. Nossa. Na semana passada, muito interessante, meu filho estava conversando com meu filho, a caçula, sobre isso. Ele falou: o que mudou na sua vida, mãe? Aí eu falei: filho, let it be. É o tema da minha filha mais velha, é o lema de vida dela. E aí mudou porque eu achava que eu controlava 100%. Sim, exatamente. Eu levei na época 38 pontos. Eu tinha pontos na cabeça, na nuca, quebrei braço, eu tive um traumatismo craniano. E uma pessoa me perguntou assim: o que você sente quando você vê suas cicatrizes? Não sente mal? Eu falei: não. É o momento que eu agradeço a Deus por estar aqui. Isso me fortalece para continuar. Isso acho que deu uma... Eu queria que vocês estivessem vendo os olhos dele, aqui a emoção. Para quem está aqui no estúdio, vocês são adventistas. Seria isso? Estudou na Adventista. Estudaram na Adventista. Estão aqui, estudaram na escola Adventista. E é tão bom, né, poderem... falar eu acho muito importante isso, que as pessoas possam verbalizar as suas crenças e levar esperança, porque o Me Conta é isso. Doutora, eu acredito piamente que a informação de qualidade, ela empodera, ela liberta as pessoas. Você concorda? Eu concordo, eu acho que a informação é indispensável, porque através da informação a gente consegue escolher o melhor caminho, né? Nem sempre escolher o melhor caminho é o mais fácil. Às vezes a gente segue um caminho, apanha muito, mas tem certeza de que essa é a sua missão. E encara, né? Encarar as coisas nem sempre é a forma mais certa de se fazer, mas não é a mais confortável, né? Então, eu, como nunca gostei muito de coisa confortável, então a gente muda o caminho e tenta escrever a história da melhor forma possível. Aliás, queria saber como você consegue conciliar os vários papéis que você exerce. Gestora, mãe, vice-presidente, advogada e chegaremos lá, tchan, 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 tchan. Acho que ela será a sucessora. Estamos trabalhando para isso. Eu gostaria Estamos nos preparando, né, Paulo? Agora vai depender aí de um pleito eleitoral, mas estamos confiantes. Bom, conciliar todos esses papéis não é fácil, né? Principalmente quando eu sou casada, tenho 2 filhos, ou tenho uma menina de 7 e um menino de 10, né? E quando eu resolvi ser mãe no começo em tempo integral. E isso me deixou muito feliz, não me arrependo nem um minuto disso. Mas a demanda falava assim: cadê a advogada aí, né? Precisa voltar. Aí a advogada voltou, né? E para conciliar tudo isso, no começo foi muito difícil. Mas uma coisa assim, essencial na minha vida
é a minha família, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã. Então, tem um ditado que fala que para se criar uma criança precisa de uma aldeia. Então eu tenho essa minha pequena aldeia, que é a minha família, que me ajuda com os meus filhos. Eu tenho um marido muito... ele me ajuda em muitas coisas, né? Então não posso reclamar. Ele é muito dedicado também. Então, graças a Deus eu tive sorte nisso e a gente vai, né? Às vezes eu me atraso um pouquinho aqui, me atraso um pouquinho ali, mas... E ele te ajuda? Me ajuda bastante. Isso eu não posso reclamar mesmo. O Fernando lava a louça. Porque se o marido sabotar, se o marido começar a sabotar, dormindo com o inimigo, é difícil, não é, doutor? Mas o Fernando é fantástico. É um homem maior que eu, sei lá quantos ele tem de altura, mas é imenso. Tem 1,98 m e eu baixinho, assim, desse mas jeito, de um coração, uma pessoa fantástica, o Fernando. E a minha esposa Val já é baixinha. Mas e é bravo. Mas então, admiração total ao Fernando, parabéns, porque sem um marido que apoia a mulher... Nós temos uma coisa em comum, várias coisas em comum, mas também sou mãe de 3. Você é mãe de 2 meninas, né? Um menino e uma menina. Um menino e uma menina. E eu vou dizer uma coisa pra você de coração. Meus filhos têm... Eu fui mãe com 10. Os meus filhos têm 26, 24 e 18 anos. Você abdicou, você logo aqui no começo da entrevista está passando para nós. Eu parei, eu fiquei... Isso tudo, tenha certeza que terá uma repercussão fantástica para eles, não no sentido, não estou dizendo para quem está nos assistindo, pare, ou nesse sentido, mas a participação e essa dedicação é nobre. É nobre. Precisa palmas para a doutora aqui. Eduardo Lima, cadê as palmas? Tem palmas aí? Grandes exemplos, né? Vocês são exemplos, né? Nós somos, né? Mas estar à frente de toda a situação, eu vejo o quanto ela... Olha, eu só estou indo buscar minha filha na escola e já passo por aí e a gente, às vezes, vai até junto. É verdade, né? Fazendo reunião no carro e ao mesmo tempo, deixa eu buscar as crianças. E eu tenho, assim, graças a Deus, pessoas que me ajudam muito, não só em casa, mas também no trabalho e nas outras coisas aí da vida, eu não posso esquecer. Estão batendo palma para nós aqui. Parabéns pela coragem, doutora Daniela. Lauber Vinícius, advogado, está dizendo aqui. Gabriele Gomes também está te parabenizando. Ao doutor. Obrigado. Vocês são queridos. Roseli Sakaguchi está aqui, está batendo palma. Amiga. Lauber aqui, ó, advogado Lauber Vinícius também está aqui. Aqui é tudo ao mesmo tempo, viu, pessoal? É rádio, é Insta e logo, em breve, sobe no YouTube Ana Paula Dama, entrevista na íntegra com os doutores aqui. E falando do que acontece nos bastidores. Então, trabalho no carro. Óbvio que o marido precisa dividir a esposa, a mulher precisa dividir o marido e os cargos são voluntários. São voluntários. Falando um pouco mais sobre o tema que você diz, os bastidores da ordem, realmente são trabalhos voluntários que qualquer dos diretores faz e nós não temos nenhum tipo de remuneração. É um trabalho feito por absoluto amor à profissão, à causa, e não é fácil. Não só pelo que a gente mencionou anteriormente com relação a críticas ou o próprio trabalho de uma maneira geral, mas o ambiente de ordem, ele é muito político. Te diria que é tanto quanto a política secular. É a mesma coisa. Existem quase que verdadeiras brigas, entre aspas, entre os colegas para ocupar eventuais cargos ou para apoiar determinadas chapas. Então, é um ambiente bastante difícil, especialmente para pessoas como eu. A Dani é um pouco mais, ela é um pouco mais forte para algumas coisas. Eu já sou talvez um pouco mais emotivo. Conciliador?
E eu gosto de estar. Então, você não consegue, às vezes, agradar a todos. E esses posicionamentos, que às vezes a gente tem que tomar políticos dentro da ordem, me machucam um pouco mais, me constrange, porque eu tenho muitos amigos. E às vezes estão de lados opostos. Não como inimigos, mas como opositores mesmo. Então, você às vezes tem que apoiar aquele que é teu amigo, mas do outro lado também tem outro teu amigo. Então, é bastante complicado. Mas, contudo, a gente aprende. Foi um grande aprendizado esses 3 anos. E a doutora Daniela, se me permite, ela me ajudou muito em alguns momentos. Porque a mulher, ela tem uma visão diferenciada das coisas. Eu agradeço a Deus pela vida das mulheres, da minha mãe, da minha esposa, da minha irmã e da doutora Daniela. Porque ela entra na subseção e ela tem uma visão geral das coisas que eu não tenho. Então, muitas das nossas ideias, inclusive das reformas que fizemos, das alterações, das adequações para a atual Casa do Advogado, foram ideias dela. Ela falou: Paulo, nós precisamos melhorar isso. Paulo, nós precisamos melhorar aquilo. Eu, sério, mas já está tão bom. Não, mas nós vamos mudar esse piso. Mas é sério, é sério. E ficou fantástico. Poucas as minhas ideias, eu confesso. Olha, ela só não foi lá pintar porque não deixaram, mas porque de resto até móvel ela carregou. Mas é interessante como, antes de mais nada, eu preciso falar da minha rainha, doutora Vera Foschini. Ela está dando parabéns, são advogados, conselheiros no Esporte Clube Pinheiros, Foschines, ela colocou Foschines, né? A Apóstolo Fiesse. Parabéns para você. Obrigado. Então tem muita gente entrando aqui, eu vou lendo aos poucos. Parabéns, doutor Paulo e doutora Daniela, sucesso. Parabéns também à entrevistadora, Crescente Progresso. Muito obrigada. Peraí que agora eu faço questão de ler o nome dela na íntegra. Ana Celes Nogueira Machado. Minha mãe. Conhece? Aliás, parabéns pelo filho, pela criação, porque isso, o fruto não cai longe da árvore. É verdade. Eu tenho então, parabéns para os seus privilégio pais. muito grande de ter sido criado por eles, Dr. Roberto Machado e a minha mãe, Ana Celes. Eles são maravilhosos. É interessante como as pessoas que têm gratidão, elas se diferem. E para estar no cargo em que você esteve durante 3 anos, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Quando vem alguém para a equipe, né, do que eu faço no meu outro staff, que eu atuo politicamente, aí o pessoal vem para a minha equipe e eu falo: meus queridos, 2 coisas que vocês precisam aprender. Leia esse livro. Qual? A Arte da Guerra. Ai, Ana, leia, senão vocês não sobrevivem. Segundo item muito importante para vocês: falem bem ou falem mal, mas falem de vocês. Como assim, Ana? Sim. Vocês concordam? Sim, sem dúvida. Porque é difícil estar sentado, quando você senta atrás daquela mesa, na cadeira em que muitos desejam. Como foi essa experiência para você, assim, nos momentos mais críticos? Doída, eu te diria essa palavra. A nossa subseção é uma subseção muito amorosa de uma maneira geral. Todos os nossos ex-presidentes fizeram um trabalho muito bom e a gente vem crescendo com a subseção. Hoje temos quase 2.000 inscritos lá, só do Ipiranga. Então, quando você se vê na posição de tomar decisões e às vezes algumas situações em que o teu colega ali, você não pode nem sequer ajudá-lo um pouco mais, dói. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Nós tratamos de uma maneira geral ali com muita gente. Então não é muito fácil. Mas eu me sinto muito privilegiado, porque mesmo com as pancadas que a gente levou, com algumas dificuldades, e foram poucas. Eu confesso que a nossa gestão foi, apesar de tantas coisas, foi bem tranquila comparada a algumas subseções de outras, de outras regiões. Porque no estado de São Paulo são 240 e tantas subseções. Mas na capital somos em 13 subseções. E a maioria dos presidentes de cada subseção se tornou amigo. Então a gente discutia muito, os problemas só mudam de bairro, né? Vamos dizer assim. E eu fiz grandes amigos, isso me ajudou bastante. E aí por trás eu tinha uma diretoria que estava sempre no apoio. Então foi desafiador,
mas foi de um enriquecimento muito grande para a minha vida. Isso não trocaria. E as eleições da OAB estão próximas. Estão marcadas Sim. para o dia 25 de novembro, entre 9 e 17 horas. Serão Sim. escolhidas as diretorias da OAB, tanto estadual, Sim. da Caixa de Assistência dos Advogados, da CASP, os membros do Conselho Estadual e Federal e as diretorias das subseções. Exato. Você acredita que uma mulher, tanto na presidência da OAB, em âmbito estadual, como na presidência da subseção, fará diferença? Não tenho a menor dúvida. Como eu disse antes, eu sou fã das mulheres por uma série de coisas, é claro, mas eu acho que vocês têm uma capacidade muito grande de gerir. Eu em casa, assim, se eu tiver que falar com meu filho, com a minha esposa, assistir a TV, são 3 coisas, é muito. Eu faço uma coisa só de cada vez. Você assiste a TV ou você fala com a esposa? Provavelmente assisto a TV. O meu marido vai estar adorando, viu? Porque eu brinco que na hora que ele senta pra ver TV é DR. Aí vira a teclinha assim, momento de DR. Não, quero conversar. Isso, A Val tá assistindo, A Val né? tá assistindo, Val, provavelmente. Ele conversa ou ele vai ver TV? Ela vai, você sabe que ela vai responder. Então é complicado. Já vocês têm vocês conseguem fazer 15 coisas, né, ao mesmo tempo. Atende o filho, atende o telefone, faz isso, faz aquilo. E eu acho que isso é muito bom para a gestão de uma maneira geral, seja na seccional ou seja na subseção. Eu não tenho dúvida que a mulher tem tido um papel imenso. Outro dia nós estamos conversando que nós homens estamos perdendo valor já. Mas temos também, né? Não acho. Agora eu preciso defender os homens. É isso, Vou defender os homens, porque aqui eu só tenho homens aqui do lado de lá, viu, pessoal, que vocês não estão vendo. Mas olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens aqui, mais o meu marido que deve estar lá, 7. Mas enfim, tenho 2 filhos homens. Sim. Vocês são a tampa da panela. Brincam que vocês são a cabeça e nós somos o pescoço. Sim, sim. Mas enfim, eu entendo que se complementam. São competências que são diferentes. Nós nos complementamos. Eu entendo que a maioria das relações héteros que elas dão certo é quando as pessoas, um ajuda o outro. Verdade. Como você disse que seu esposo está te ajudando você na difícil arte de ser mãe. Porque é uma arte, né? Nossa, nem me fale, né? Cada dia a gente aprende uma coisa nova e as crianças sempre com demandas novas e trazendo perguntas que muitas vezes a gente fala, meu Deus, o que eu respondo, né? Procurar na internet para ver qual que é a melhor forma de responder. Mas, ao mesmo tempo que as crianças trazem essas demandas, a gente aprende tanto, assim, sabe? É uma troca tão interessante. Não me vejo hoje ter escolhido outro caminho sem ter escolhido ter meus filhos, sabe? Eles são muito importantes para mim, é minha base, é onde eu me recarrego no final do dia, assim, super estressante. A minha filha, mãe, por favor, vem aqui contar uma história para eu dormir. Então isso apazigua o coração, deixa a gente mais leve, faz a gente esquecer dos problemas, dos prazos e de todos os trabalhos aí do dia a dia, né? Então é muito reconfortante. E trazendo isso para uma realidade em você, porque Dr. Paulo Machado, converso com Dr. Paulo Machado, presidente da OAB. Para você que está entrando agora, muitas pessoas estão entrando agora. O Digonda Matarazzo, grande mulher, conselheira do Esporte Clube Pinheiros, uma das mulheres, inclusive, mais inteligentes. Ela está dizendo uma coisa, algo muito interessante. Mulher é multifunção, 0800, 24 horas a serviço. Por isso é sempre uma incógnita. Verdade. Vindo de uma mulher muito querida, muito inteligente, porque também se pudesse, para nós também não é fácil estarmos sempre atentas, né? Então, para o homem que percebe isso, às vezes dá para desligar? Não dá, porque nós... Você consegue desligar? Olha, lá em casa eu sou a primeira a acordar e a última a dormir, então... E aí eu já tenho que dormir pensando no dia seguinte como é que eu vou fazer toda a logística com a casa, com as crianças, com os processos, com a AB, e a gente vai tocando dessa forma. Mas eu me sinto, assim, recompensada, né? Às vezes eu falo, nossa, eu poderia ter feito mais aqui, poderia ter feito mais ali...
mas eu cheguei num ponto que eu falei, eu faço o que eu tô podendo fazer naquele momento, né? Então isso me deixa mais tranquila. E pelo jeito você está podendo fazer muito, né? Uma mulher que transparece muita força. Ela chegou pontualmente, arrumada, bonita, proativa e agora abrindo um caminho para que você venha assumir a presidência da OAB seccional. Da subseção. Subseção Ipiranga. Seccional? Seccional é a central. É a central. É, do estado. E a subseção, elas são os bairros. Isso. Né? Fazendo essa analogia, seria a subseção. Quais são as suas propostas? Olha, no Ipiranga a gente tem assim umas propostas voltadas para os advogados, especificamente lá do Ipiranga, né? Tem muitas pessoas aí que acabam fazendo umas propostas mais genéricas, mas a gente, por conhecer os advogados, ouvi-los, eu acho que é muito importante. Esses últimos dias, e não só nesses últimos dias, mas durante a gestão, eu tive a oportunidade e a felicidade de conhecer muitos advogados do Ipiranga. E eu acho que uma conversa é indispensável. Um cafezinho que a gente vai até o escritório do colega é muito importante, porque muitas vezes eles têm demandas que a gente nem imaginava, né? E muitas vezes, vamos fazer uma live para escutar os colegas? Não. Às vezes é uma demanda pessoal que a pessoa só vai se abrir olhando olho no olho, e eu acho que esse contato é indispensável, né? É isso que faz o diferencial, nos torna mais próximos, mais humanos e nos faz entender melhor o outro. O acolhimento. Vocês estão... A sensação... Eu que estou aqui entrevistando e tendo o privilégio de conversar com o Dr. Paulo Machado e a doutora Daniela dos Reis, presidente da subseção Ipiranga, vice-presidente e ela candidata agora a presidente. Você vai ascender, então? Quer dizer, não é ascender para o céu, né? Você vai ascender para... Você continua se dedicando? Na verdade, eu vou esperar um pouco. Não, porque para o céu já percebi que você vai direto, né? Isso daí tá com passagem livre, porque tudo que ele falou aqui da mulher, nós vamos... Não tem como. Já agradou as mulheres. Aliás, Val, sou sua fã. Olha, na verdade, assim, a gente precisa trabalhar, né? E a OAB nos ocupa muito tempo. Então, se você às vezes não tem uma estrutura tão boa, você acaba abrindo mão de um tempo de estar no seu escritório para poder estar dentro da ordem. É muito bom, mas de vez em quando isso dificulta. Então, para a próxima gestão, eu pretendo estar no apoio, e com a graça de Deus a Daniela há de ganhar essa eleição, e por isso que eu estou apoiando, porque eu sinto que realmente ela é uma pessoa muito capacitada para seguir, ela entende, eu acho que modéstia à parte ali, eu estou também à frente, mas não tem ninguém que esteja mais do que nós dois. A nossa diretoria toda é muito participativa, mas a Dani conhece muito bem cada detalhe da nossa subseção. Então, a ideia é que ela dê continuidade naquilo que nós já fizemos, mas com mais melhorias, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Você vivenciou, isso é muito importante, porque muitos exato. Candidatos, quando eles vêm pela primeira vez, não em demérito à pessoa, em momento algum, mas essa vivência, ela é um diferencial. É como quem vai casar, já casou uma vez. Sim. Você casou a segunda vez, você já tem um brevet de casamento. Sim. E aí, no você caso... já não comete alguns erros, né? E já valorizam, já não valoriza. Enfim, né? Então, aí eu já estou dando um passe maior para quem foi casado. Mas não deixa de ser uma verdade, se nós colocarmos isso no... Doutora Daniela dos Reis, que já vem se dedicando há 3 anos enquanto vice-presidente, tem uma bagagem aí já bem considerável, digamos assim? Sim, tenho. Parte dessa bagagem eu atribuo à generosidade do Paulo, de verdade, porque quando a gente tem uma pessoa que nos impulsiona, né, e nos possibilita mostrar o nosso trabalho, aí a gente consegue fazer da melhor forma possível, né? Então, o Paulo, eu só tenho a agradecer, porque ele foi uma pessoa muito generosa e possibilitou que eu trabalhasse e que também mostrasse aos advogados lá do Ipiranga a minha capacidade, o meu trabalho, a minha disposição. E foi isso. A gente vem trabalhando, na verdade, viu, Ana Paula? Esse último ano a gente vem trabalhando com muita dedicação a essa eleição que ocorre agora no dia 25, porque tem que estar preparado, não é brincadeira, é muito sério. Mas eu preciso falar dos parabéns.
porque as pessoas estão aqui nos acompanhando e nós precisamos desse feedback, porque, em primeiro lugar, conforme você citou, o Dr. Paulo nos falou, são cargos voluntários. Ah, mas por que vocês encaram isso? Porque nós temos ideologias. Exato. Nós temos propósitos que vão além do único exclusivo fator monetário. Então, Lauber Vinícius Advocacia está parabenizando. Mulher é desdobrável. Adélia Prado. Serine Advocacia, boa sorte, Daniela. Glauco Giane, boa, Ana e Caião. Lauber Vinícius novamente, parabéns, doutores. Vocês estão apoiando alguém em âmbito federal? Na verdade, o apoio é sempre para seccional, né? Quando agora, no dia 25, são dois cargos que se elegem, né, nas subseções, que é o presidente da federal, presidente da estadual e da subseção. E aí eu deixo para a doutora Daniela, porque como a chapa é dela, eu acho que... Antes da doutora Daniela falar, sim, agradeço. Ana, sou eu. Caião é o meu diretor-geral. A pessoa está nos parabenizando aqui no Me Conta. Não deu tempo de eu falar, mas enfim, eles estão nos parabenizando. Agradeço, Me Conta firme, firme e forte com vocês. Em breve temos novidades. E aqui com pessoas maravilhosas que trazem informação de qualidade. Conforme eu disse, a informação, ela empodera. A informação, ela liberta. E aqui no Me Conta, eu faço questão. A equipe toda, nós fazemos questão que as pessoas que venham tragam essa informação, falem das suas vidas, das suas conquistas e das suas dificuldades. É muito gostoso estar aqui com você. Ai, que bom. A gente tem tivemos a oportunidade de almoçarmos juntos um determinado momento, estava seu esposo, alguns amigos em comum, e eu me senti muito à vontade com você, talvez pelas coisas em comum, pela empatia, pela sua história de vida, não sei. Mas muito obrigada. E você gera uma empatia. Porque assim, quando chega... Uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Em audiência, vocês quebram o pau. Brigam e falam. Aí, de repente, sai no corredor, um advogado olha pro outro, vamos tomar um cafezinho. É comum isso? É comum, né? Mas, ultimamente, a gente, às vezes, pega umas coisas, assim, estranhas, né? Os advogados, muitas vezes, vêm com aquele espírito de batalha, assim, e como se fôssemos inimigos, né? Mas... isso tem que ficar só dentro da sala de audiência, né? Um dos deveres do advogado é agir com urbanidade, né? Então, a gente tem que ter esse tratamento humano, respeitoso com outro colega. Então, a partir terminou aquela audiência, terminou aquela demanda, nós somos pessoas, somos colegas e temos o dever de nos tratar de forma civilizada, respeitosa. Então, algumas vezes a gente se surpreende, mas na maioria das vezes é dessa forma, assim, esse coleguismo, esse companheirismo. Você sabe que dos meus 30 anos de profissão, 20 estão ou foram até agora ao lado de uma grande amiga, que é a doutora Gisele Micael. Ela é minha sócia e ela tem um perfil diferente do meu. Ela é um pouco mais combativa e eu sou mais conciliador. Então, a gente tem uma divisão de tarefas. Dependendo da audiência, se precisa ter mais calma e mais tranquilo, tentar fazer uma composição, eu vou. Se a coisa for mais combatível, eu falo, Gi, vai você. Mas isso sou eu e meu marido. Lá no clube. No clube. Não posso parar aqui. Enfim, somos ambos conselheiros e cada um na sua atuação. Eu, no caso, mais conciliadora. Eu acho que dá um equilíbrio, né? Dá um equilíbrio. Se não, como é que faz? Se for todo mundo bonzinho ou todo mundo bravo, não dá certo. Mas esse é o verdadeiro trabalho em equipe. Eu, enquanto atleta, trabalhando em equipe, atleta de alto rendimento, eu aprendi isso muito cedo. Existem todos os atletas e o que é melhor em cada modalidade. E aí, quando você vai compor a equipe, é muito importante que a pessoa... E nós temos essa convicção, porque nós não somos bons em tudo, e sabemos que aquela pessoa é muito importante para que nós, no caso, obtivéssemos o campeonato. E aqui eu estou vendo que está havendo
um passamento? Passamento é a palavra correta, doutor? Seria uma passagem. Uma passagem. Um caminhamento aqui de uma pessoa que está se preparando há muitos mais anos, mas no caso da OAB, para assumir a presidência. Quais são os seus... Nós vamos ter que comemorar, né? Já tem discurso de posse? Ainda não, né? A gente está trabalhando bastante nessa época eleitoral, e a gente tem que conversar com os advogados, né? E tem aquele momento, olha, já fiz isso, expor as ideias, né? Expor o projeto que você tem, que esse projeto não é um projeto construído do dia para a noite, não é construído em uma semana, é um projeto... a partir da vivência desses 3 anos, é um projeto consolidado de coisas possíveis de serem implementadas, porque as pessoas falam, nossa, mas a OAB sempre tem muito dinheiro. Não, não é bem assim, né? Mito ou verdade? As subseções, ela tem um orçamento e a gente tem que trabalhar com esse orçamento. Então, mínimo? Depende do tamanho limitado, né? da subseção. Então... Restrito, limitado. Aqui estou tentando colocá-las numa saia justa, mas não posso, que nós prestamos contas mensais para a ordem. Então, tudo a gente prepara e essas contas são aprovadas mensalmente. Então, a gente não pode fazer quando olha no âmbito, a OAB, supermilionário, vocês devem ter um respaldo financeiro. Existe isso ou não? Não é bem assim que funcionam as coisas. A gente tem uma seriedade muito grande dentro da tesouraria, seja na subseção, na seccional, é algo extremamente controlado. Eu penso assim, podem haver falhas, sim, né? Somos todos seres humanos, mas todos levam muito a sério essa questão. Mas há investimento nesse sentido? Porque vocês são subordinados sim. à OAB seccional e a seccional à federal. E aí, no caso, vem as verbas. A verba ela é muito pequena. Para a subseção, atualmente sim, não é uma verba que você pode ficar fazendo o que quer. Existe um controle bastante rígido e a gente procura fazer isso com muita consciência e muito cuidado, porque a gente está trabalhando com o dinheiro dos advogados, né, que vem justamente das contribuições pela anuidade, né? Então não é uma coisa muito... Por isso que a gente faz mensalmente toda a prestação de contas e leva para a seccional para que eles aprovem. E vocês são muito elogiados nesse quesito, em especial na sua presidência. O nosso tesoureiro, o Dr. Jorgeto, eu falo e sem medo de errar, tá? O Jorgeto, onde ele assinar, eu assino embaixo. É um cara muito sério. E ele não deixa passar nada. Nem que às vezes eu, como presidente, peça. Ele fala, não, isso não dá. E dá uma segurança. Dá muita segurança. Ele continua na sua gestão? Olha, na nossa chapa o Dr. Jorgeto estará presente, sim. É uma pessoa muito próxima por conta do convívio, do trabalho nesses últimos 3 anos. Então, eu pedi para ele que ele integrasse a chapa, né? Porque eu acredito que características como a que ele tem, de uma honestidade, um caráter ilibado, sejam fundamentais para estar junto, para compor uma chapa, né? Então, ele permanece. Aqui no decorrer da nossa entrevista ficou muito evidente 3 pilares, a meu ver, que vocês falaram: o acolhimento, informação e a transparência. Sim. Confere? Sim. Perfeito. Preparado para passar o bastão? Preparado. Eu não tenho nenhum apego a cargos, eu sou uma pessoa totalmente desprendida, talvez até pela minha experiência, que você também passou. Os nossos valores são outros. Acho que eu colaborei na medida daquilo que eu pude, fiz o melhor que eu pude, e eu acho que é o momento de passar o bastão. Eu não acredito em reeleição. Eu acho que a alternância de poder, que se é que a gente pode chamar assim, ela é muito importante. E se, no meu caso, que eu tenho alguém em quem eu posso confiar e sei que vai dar continuidade ao trabalho que foi feito, que é a doutora Daniela, eu não tenho dúvida, sabe? Algumas pessoas, Paulo, que você não fica mais um pouco, fica mais uma gestão, teve pandemia, teve uma série de coisas. Falei, não. É a hora de passar o bastão. Além disso, eu tinha dado a minha palavra. E isso eu não volto atrás. Então,
é dela. Se Deus quiser, ela vai lutar. Você até acabou não falando do seu apoio na seccional, né? Ah, verdade. Tem um diferencial. Eu vou pedir para a doutora falar quando ela estiver nos momentos finais. Nós estamos nos últimos 5 minutos. Tá bom. Quando ela for dar a mensagem dela agora, eu vou pedir para que ela deixe. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença dos dois advogados. Aliás, parabenizá-lo, porque o homem nobre é o homem que honra com a palavra. Obrigado. Parabéns. Você já tem todo o meu respeito. Obrigado, e admiração. Em consequência, assim, eu gostaria de falar muito mais coisas, mas aqui eles já levantaram a plaquinha dos 5 minutos, né? Finais. Quero deixar para vocês presenteá-los com a máscara da conta, para que nós possamos juntos encerrarmos a live com as máscaras. E dizendo a vocês que é muito importante, quando você for escolher o seu voto, que você preste atenção, porque a pessoa que ela realmente atua, não no discurso apenas, mas na conduta, com certeza ele será, ou ela, um excelente líder para poder continuar um trabalho como você vem fazendo, porque é uma continuação, uma grande responsabilidade para você, uma vez que o trabalho que vem sendo feito é totalmente edificado. Deixe a sua mensagem para nós, doutora Daniela dos Reis, candidata a presidente da OAB Subseção Ipiranga. Primeira coisa, quero agradecer muito o convite por estar aqui, poder ter esse momento de fala, e queria convocar e convidar todos os advogados que no dia 25/11 exerçam o seu direito de voto. É imprescindível. Se a gente quer mudar uma situação, se a gente pretende exigir até da nossa entidade alguma coisa, a gente tem que ter essa consciência, nós somos todos responsáveis. Então, no dia 25/11, eu peço que votem, procurem agora onde é o local de votação, não sei se é nas subseções, ou agora tem bastante local de votação. Então, procurem o local de votação e exerçam seu direito. E peço aqui aos advogados ipiranguistas e às advogadas também, com certeza, o voto. Prometo que continuarei exercendo da melhor forma possível, baseado na honestidade, no meu caráter, a atividade e, se Deus quiser, a presidência da subseção do Ipiranga, se assim me concederem o seu voto. Qual o número da sua chapa? É que a gente fala lá chapa 1, né? Chapa 1, né? Mas é 11.001. 11.001. Doutor Paulo Machado, 1 minuto para deixar o seu recado. Ana Paula, primeiro de tudo agradecer você pelo carinho que você sempre teve comigo e tem, e parabenizar você pelo seu programa. Você nasceu para algumas coisas e tudo que você faz fica fantástico. E então a gente só pode te agradecer todo esse carinho. Para os colegas advogados, eu posso dizer tanto para os mais antigos como para os mais novos: tudo que fizerem, façam com muito amor, com muita dedicação, pensando sempre no seu próximo, no seu cliente, no seu colega advogado. Façam o melhor que vocês puderem. Esse é o grande sucesso da nossa vida, fazer as coisas com amor. Muito obrigado, e só conseguimos fazer algo com muito capricho, com muita destreza, porque temos convidados brilhantes como vocês. Acabei de conversar com o Dr. Paulo Machado e a doutora Daniela dos Reis, presidente e vice-presidente da subseção OAB Ipiranga. O Me Conta volta sexta-feira com vocês, segundas, quartas e sextas, às 8h da noite, no @AnaPaulaDami, TikTok anapaula.adami, e no Me Conta agora, oficial. Em breve estará na íntegra no YouTube. Boa noite a todos, pessoal. Agradeço todos os espectadores. Fiquem com Deus. Obrigado.